E cá estamos nós, numa sexta-feira gelada, para falar sobre questões que a gente nem imagina. O tema da nossa live hoje é super curioso, tem uma coisa meio mística, uma pegada diferente e tem uma névoa, né? Porque é um tema que mistura lenda, mistura realidade, mistura misticismo. E eu convidei um querido amigo para juntos falarmos sobre os celtas. Então, a nossa live é para aguçar a nossa curiosidade, para trazer conhecimento de coisas que a gente nem imagina e também no final a gente vai contar sobre um roteiro que vai incluir uma partezinha do tema, tá? Então, estamos esperando o Alberto entrar. Salve! Oi, tudo bom? Bem, Tudo bem, deixa eu acertar aqui a câmera. ótimo! Tá cortando a testa, não? Não, não, tá não. A minha que tá. Mas Tá. ajeitei. Tudo bem? Alberto, que delícia! Prazer é todo meu. Está me Ah, escutando bem? Ou o que é que coloque o. Tá? tá Perfeito. ótimo, tá ótimo. E eu estava Perfeito. aqui falando, né, sobre o tema, que é um tema instigante, místico, parece que tem uma névoa, né, nesse assunto dos celtas. E o Alberto, ele é fundador e diretor da Glamour, que é uma operadora em Portugal, super parceira da Renata Calil, Eventos e Viagens. E o Alberto é um grande amigo. É aquele assim que a gente começa a conversar e vai embora, né, Alberto? Noite dentro. Que é um perigo. Hoje a gente se falou que era para ser um bate-papo rapidinho para alinhar os detalhes da live. Quando a gente viu, nós ficamos praticamente uma hora conversando o que a gente ia conversar na live. Por isso é que foi rapidinho. Senão tinha levado 4 horas. É, sempre é uma loucura. E Alberto, desde já eu agradeço, porque o Alberto está em Portugal, gente. Então, para ele já é meia-noite. E ele está Não, gentilmente 11, 11, 11. há 4 horas, 4 horas, 4 horas. isso. E ele está gentilmente aqui com a gente. Então, chamem os seus amigos para assistir essa live que está começando. Bem-vindo, Alberto. É um prazer, Renata. É sempre um prazer estar com você, partilhar um pouquinho esse amor que é mútuo de viagens para encantarmos os clientes e, no fundo, transformarmos as viagens em momentos realmente diferentes, momentos inesquecíveis. Então, a gente costuma brincar na Glamour dizendo que nós não vendemos viagens, nós construímos memórias. Então, Ah, aquilo que mais gostamos é que os clientes, no final, independentemente qual é o país que estão visitando conosco, o que é que fizeram, se é curta a viagem, se é muito longa, cheguem em casa ou quando entrem no avião, levem mais ou menos a ideia de uma pizza, né, ou uma lasanha, né? Ou seja, camadas de boas memórias, boas lembranças e que restarão para a vida. Né? Então é a é. nossa função exatamente essa. Eu falo sempre, Alberto, que a gente existe na vida do cliente para tocar o coração dele, né? Para tocar o coração e trazer uma bagagem incrível de experiências maravilhosas. E é disso que a gente vai falar. Gente, então, assim, tudo que o Alberto faz no trabalho dele, na elaboração dos roteiros dele, tem essa pegada, né, Alberto? Do inesperado
E isso vem par e par com o que eu gosto de fazer com os clientes. Então, a gente se dá bem por isso. Gente, então, Alberto, eu fiquei muito surpresa numa das nossas inúmeras conversas quando você disse da passagem dos celtas, né? Do tempo que os celtas viveram aí no norte de Portugal. Eu nunca imaginei isso. Tudo bem que eu deva ter visto isso na escola ou não, também não lembro, mas eu fiquei muito surpresa e curiosa, porque é um povo que sempre me despertou interesse. Então, hoje, eu quero que você comece contando para a gente como é que esses caras foram para lá. Como que foi a origem disso tudo? Como que eles chegaram até o norte de Portugal? Olha, cumprimentando todo mundo também que está nos assistindo, aqueles que vão entrar e aqueles que vão ver em difundido, vão ver depois. Mas é um prazer focar um pouquinho esse assunto dos celtas, que é tão místico, né, para muitos, desconhecido para outros, e também um pouco preconceituoso em relação a alguns dos aspectos que nós hoje vamos tentar aqui desmistificar, e é um pouquinho a minha função hoje aqui nesse tema. Mas respondendo à sua questão, Renato, os povos celtas... aliás, deixa eu primeiro falar o porquê da palavra celta. Não existe um povo celta, existem muitos povos celtas, né? Então não existe um povo como nós conhecemos atualmente, os vários povos da atualidade. Então foram inúmeros povos que tinham alguma coisa em comum, como é lógico, que era basicamente a sua cultura. Não eram muitas vezes povos que tinham uma homogeneidade étnica, mas tinham uma mesma cultura, uma mesma língua. Então, muitas vezes, o amálgama que fazia juntar esses povos tão diferentes era basicamente a língua, que, claro, era muito mais rudimentar do que aquela que nós temos hoje em dia. Bom, mas isso é o óbvio. Agora, voltando ao que eu estava falando da palavra celta, ela aparece dada pelos romanos. Isso é uma palavra romana. Os romanos também se referiam aos celtas como os Gali, que eram os povos do norte. Sim. No norte, entenda-se, os romanos obviamente estavam na Itália, estavam em Roma, e portanto tudo aquilo que estava para cima dos Alpes, para eles eram os povos do norte. Bom, mas ainda antes deles chamarem de celtas, esses povos eram chamados de Keltoi, pelos gregos. Você encontra isso nos escritos de um historiador famoso chamado Heródoto, que escreveu a história grega e muitas coisas, mas 450 anos antes de Cristo, ele já se referia a esses povos como povos Keltoi. Bom, os romanos depois deram o nome de Celta, ou Gali, um pouco em função daquilo que mais tarde eles iriam fundar na atual França, que era a Gália. Bom, mas, portanto, a sua primeira pergunta era de onde é que isso tudo surgiu. Ao contrário do que as pessoas podem imaginar, esses povos, nós estamos falando de um povo que morou, ou existiu, de 2000 anos antes de Cristo até 600 anos antes de Cristo, depois de Cristo. Então nós estamos falando de um arco mais ou menos de 3.000 anos, 2.700 e poucos anos. Foi o que durou esse povo. E eles são oriundos de uma região ao sul da Rússia, ali perto do Mar Cáspio, e por vários motivos eles foram se desenvolvendo, aumentaram muito de número, e por algum motivo, ou por mudanças climáticas, ou por pressões demográficas, ou seja, começavam não tendo alimentos para todos, eles resolveram partir. E fizeram dois percursos, duas migrações, duas grandes migrações. Uma para a Europa, onde eles chegam 1.300 anos antes de Cristo, ou seja, estamos falando do século XIII antes de Cristo, e um segundo ramo migra para a atual Índia. Então,
esse povo, ou esses povos que nós podemos colocar debaixo do guarda-chuva chamado indo-europeu, na verdade, indo vem exatamente da influência que eles tiveram e que sofreram também na migração até a Índia, e veja como é que estamos falando de dezenas de milhares de quilômetros. Então, para a Europa... Ei, pessoal, com o Alberto, a primeira vez que eu fui para a Índia, o nosso guia disse assim: nós, indianos, temos origem ariana. Aí eu parei para pensar, eu nunca entendi isso. Entendi hoje com o Alberto. Porque eles falam, aí você pensa, um ariano é loiro, branco, de olhos azuis, olhos claros, e os indianos são super morenos, né? Tem vários tons de pele morena. Você não vê indiano loiro, de cabelo claro, olhos claros. E eu sempre fiquei intrigada com isso. Então, tem que ver com essa separação aí dos celtas, separação, né? Exatamente. Ou seja, eles vêm então para a Europa, que é disso. Até chegar a Portugal, eu tenho que seguir a migração deles para cá. Então, eles chegam à Europa 1300 anos antes de Cristo e chegam com uma característica: eles são formados por clãs, eles se associavam em clãs, ou seja, em grandes famílias. Não era, e esses clãs também estavam hierarquizados. Não era bem a hierarquia medieval, que depois a gente aprendeu na escola, de um rei, os súditos e tal, mas eles reconheciam que alguns clãs eram mais importantes que os outros e obedeciam. Mas, ao contrário do que ocorria depois, ocorreu muitos milênios mais tarde, na Idade Média, eles, quando uma tribo resolvia partir, não importa para onde, pegava as suas coisas e picava a mula e ia embora. Não dava satisfação para ninguém. Bom, e portanto, coisa, como vocês sabem, não ocorreu em nenhum dos outros povos. Bom, mas eu gostava de começar também por tentar corrigir para nós mesmos, que aprendemos muitas vezes na escola, na literatura, até na imprensa, a olhar para esses povos como povos bárbaros, né? Bárbaros no sentido pejorativo, eram povos rudes, rudimentares, e então não tinham nada para ensinar aos romanos, nem muito menos aos gregos. Bom, e nós vamos ver... às vezes até povo, dentro desse bárbaro, um povo violento, né? Sim, isso eles eram, isso não tem a menor dúvida, mas por violento nós temos aí inúmeros exemplos até hoje de povos ditos civilizados violentíssimos, né? Então não era por aí. Eles tinham de fato uma cultura própria, uma maneira de ser própria, e nós vamos ver que alguns dos valores fariam com que, se eles estivessem vivos até hoje, eles é que nos chamariam de bárbaros. Uau. E a gente já vai a gente já vai aí. Mas isso para dizer que eles tinham uma cultura muito própria, mas eram chamados, ou passaram a ser chamados de bárbaros, pelos romanos, porque os romanos tinham uma certa sobranceria, até pelo dinheiro e pela força que tinham, e, portanto, esses povos que eles achavam que tinham menos cultura, que tinham habitações mais modestas, então eles achavam que estavam mais atrasados. Mas quem se der ao trabalho de ler as memórias de Júlio César, todo mundo sabe quem foi Júlio César, e nessas batalhas gálicas, ou seja, na França, ele guerreava durante o dia e à noite, na sua tenda, tecia altos elogios aos adversários. Então você vê que não é qualquer um que durante o dia mata meia dúzia e depois à noite escreve como ele admirava aquele povo que era tão diferente dos romanos, mas muito valentes, muito aguerridos, sabiam bem o que queriam e vinham para cima de uma tropa muito mais forte. Bom, forte no sentido militar, né? Porque, do ponto de vista, você falou há pouco da compleição física, do aspecto, os celtas eram bem mais altos, bem mais corpulentos do que os latinos. Ainda hoje os latinos são bem mais franzinos que os nórdicos, né?
ainda vem daí. As mulheres, eles tinham todos cor clara, pudera, né? Vindos do norte. As mulheres tinham feições muito bonitas mesmo para os padrões atuais, tinham olhos verdes, ao contrário do que a gente imagina, os azuis, o típico, e aqui nesta região, parte da herança. Eu sou celta, então. Eu também, pelo menos uma pontinha. Mas, enfim, essa cor verde dos olhos vinha exatamente deles. Então, eram bem diferentes dos morenos. Isso, porque os olhos verdes são muito mais raros do que os azuis, né? Sim, enfim, talvez pela geração. Eticamente. Então, conclusão, eles eram totalmente diferentes dos morenos que vinham de Itália, do calor da Toscana, não é? Então, essa admiração era patente. Uma outra admiração que os próprios romanos, e o Júlio César deixa isso escrito, esse livro vocês podem consultar, ele ficava admirado por algumas coisas. Uma delas, na estratégia de guerra, a linha da frente era composta por velhinhos. E os caras, mesmo para os padrões atuais, todo mundo faria porque você imagina, você avançar com as tropas romanas muito bem treinadas, e quando você olha, tem uns caras nus, eles guerreavam nus, ou muito pouco vestidos, completamente pintados, como fariam mais tarde os índios na América do Sul, e punham os velhinhos na frente. Então, para os padrões romanos, cara, não tem melhor maneira do cara se livrar da terceira idade do que mandar os caras tipo bucha de canhão. Até que ele descobrisse que esses caras eram praticamente invencíveis. Porque está vendo a ideia do Asterix? Era exatamente aquele sujeito mais aguerrido. Eram os druidas. Então, vamos dizer, muito mais experiência de guerra, de luta, de tudo, né? Eles eram os professores dos guerreiros, eles ensinavam os guerreiros a guerrear. Eles ensinavam, inclusive, que não deviam ter medo nem da vida, nem da morte. E tinham várias lendas sobre isso. Eles eram os tutores. Então, essa sociedade reconhecia nos mais velhos, neste caso nos druidas, tinha um respeito reverencial por eles. E por isso eles guardavam o saber e ensinavam, inclusive, a arte da guerra. Então, quando eles entravam no campo de batalha, os caras podiam até morrer, mas o que levava antes disso, o cara era fera no assunto. Mas, enfim, voltando um pouquinho à migração, né? Eu estava falando que eles chegaram em 1300 a.C. à Europa e ficaram até 600 depois de Cristo. Eles só daqui na Península Ibérica acabaram mais cedo, exatamente pelo Império Romano, mas, por exemplo, perduraram muito mais tempo na Britânia, naquilo que a gente hoje conhece como Inglaterra, como Escócia, como o País de Gales, né? Eles perduraram ali durante muito mais tempo. Bom, estava dizendo que 600 anos antes de Cristo estávamos na mudança da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. E essa cultura deles era muito mais organizada já do que 1000 anos antes. Eles já manejavam muito bem, eram excelentes ferreiros, ou seja, o bronze, como vocês sabem, era muito mais frágil. Quando eles descobriram como aquecer o ferro à temperatura para poder fazer excelentes espadas, excelentes escudos, eles faziam elmos para os cavalos. Então, tinham de fato uma cultura bem mais pormenorizada, trabalhavam com metais, não só faziam espadas, mas faziam inclusive joias, né? Foram famosas, e hoje, quando vocês vierem, Renato, nós vamos visitar alguns dos museus arqueológicos aqui em Viana do Castelo. Onde vocês vão ver peças de ouro e peças de vários metais feitas, mas brilhantes. Você diz, cara, como é que o indivíduo naquela época, sem ferramentas, sem máquinas, conseguia essa perfeição? Eles, por exemplo, tinham um conceito de arte abstrata que deixa qualquer estudante de arte espantado.
porque não são só os símbolos, mesmo as peças, a curvatura das peças, os camaradas tinham uma ideia abstrata da arte, e isso ficou famoso, e vamos visitar isso também. Mas estava dizendo que eles fizeram, nessa época, quase uma revolução tecnológica. Não foi só na questão dos metais. Mesmo em termos de agricultura, eles desenvolveram vários métodos para a época, muito avançados. Aquela arte de tanoaria. Tanoaria é a arte de fazer barricas, de você cortar a madeira, aquecer no vapor, ficar torcendo. Foram eles que fizeram, né? E, portanto, de meter os aros e tal. Então, alguém tinha que inventar, foram eles, né? E você vê como é que isso, até que a Europa olhasse para o vinho de uma forma profissional e comercial, estávamos falando de milênios ainda, né? Então, estamos falando de 600 anos antes de Cristo, mas eles deixaram, por exemplo, a roda do oleiro para fazer a olaria. Essa roda do oleiro foi inventada por eles. O moinho manual era uma peça fixa, como qualquer moinho, uma peça em pedra, onde eles colocavam os grãos, e depois inventaram uma espécie de um cilindro agarrado com um toco, e colocavam em cima e moíam os grãos, faziam farinha, mas manualmente, né? Ainda não tinham chegado os moinhos a vento e tal, e faziam isso que representou, para aquela época, imagina, uma autêntica revolução. Por exemplo, eles faziam alfinetes para segurar as roupas, faziam sapatos, mas extraordinários, cadarços de sapatos, e esses sapatos, muitos deles chegaram até o nosso tempo, ou porque ficaram em minas de sal, como é o caso de quando vamos à Áustria, vamos visitar uma mina de sal, que eu já falei para vocês, em Hallstatt. Hallstatt, vocês conhecem certamente, pelo menos do cartão postal, porque consta de todos os cartões postais da Áustria. Mas pouca gente sabe que em cima você só por funicular e entra numas minas imensas de sal-gema, e eles descobriram a forma de quebrar essas pedras de sal, colocavam essas pedras de sal que são cor-de-rosa, parecido com o sal do Himalaia, é igual. Eles colocavam dentro de uns bidões de água, derretiam, deixavam secar e produziam o sal. Ora, com isso, eles deram outro salto tecnológico para conservar carnes, peixes, salgar peixe e ter como se alimentar no rigor do inverno. Então você vê que eram povos que não tinham nada que ver com aquela ideia que a gente tem às vezes de mais quase trogloditas do que propriamente alguém que pensa, né? Eles tinham realmente bastante... De rudes e brutos, ele tinha um pouco só, né? Só um pouco para a guerra. Porque as coisas... E conta para mim, como é que era a vida da mulher celta? Olha, uma das diferenças que faria com que eles hoje chamassem a nossa civilização, ainda atual, de bárbaro, é exatamente o tratamento e a forma como eles olhavam para a mulher. A mulher tinha, enquanto na cultura grega, na romana e na atual, infelizmente, em muitos locais, claro que isso está mudando, mas uma ideia da mulher como um ser inferior e não digno de assumir determinado tipo de cargos, eles faziam exatamente o oposto. E não eram obrigados a isso, não era preciso haver uma lei da Maria da Penha para não bater em ninguém. Não, era exatamente o contrário. Eles olhavam para a mulher. Aliás, a sociedade estava toda calcada numa cultura feminina. Eles, por exemplo, não diziam vou te encontrar daqui a 10 dias. Ele dizia vou te encontrar daqui a 10 noites. Porque a lua, a noite, o mistério estava muito mais ligado à mulher, entendeu? Então, e enquanto o dia, o sol, o calor estava mais ligado ao mundo masculino. Então, por exemplo, quando os descendentes nasciam, eles ficavam com o sobrenome da mãe, ou da avó, ou da tia, ou da bisavó, e não do pai. O pai era irrelevante, era um mal necessário.
O, o importante ali, o importante ali é o homem entrava como coadjuvante, né? Então, porque era uma linha matriarcal. Quando a mulher tinha todo um tratamento especial e uma deferência sociológica. Ela, por exemplo, tinha direito a escolher o seu parceiro. Caso não lhe agradasse, por qualquer motivo, tinha direito ao que nós chamamos hoje de divórcio. A minha imagem está parada. Você está me escutando? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, é porque a minha imagem está parada. Então deve ser da internet. Será Bom, que vai dar certo? Tchá, 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 tchá. Ah! Vá, alguém vai ter que explicar isso. Não, não sei. Alberto! Eu sabe o que eu falei antes de você entrar? Que parecia que É, o mistério dos celtas estavam rondando a live. a gente fica brincando com essas coisas, ó. Eu estava na parte das bruxas dizendo que as bruxas eram boas. Alguém não gostou isso. Não, Alguém não gostou. sem explicação. Então, olha só. Tá dando um chiadinho. Será que é o fone? Ah, deixa eu ver, peraí. Joia. perfeito. Perfeito. Gente, vamos começar Por mim, a live. por mim, não tem- Eu por tô mim, vamos ouvindo embora. minha voz, tá dando um A sua voz está fazendo o quê? Não entendi. eco aí com você. Aqui está perfeito. Ah, então tá bom. Bom, eu vou começar do zero para a gente tentar ver se sai a live inteira dessa vez. O Alberto é um querido amigo, é brasileiro, morando na Europa, morando em Portugal há muitos anos, e é ele que um dos nossos parceiros para cuidar das viagens dos nossos queridos clientes, tá? Bem-vindo, Alberto. Ah, Renata, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer partilhar esses momentos com você, sobretudo quando a tecnologia ajuda, né? Então, vamos ver se, vamos ver se a gente consegue terminar bem essa live. É um prazer falar com vocês hoje sobre um tema tão desconhecido para uns, tão preconceituoso para outros. Então, vamos aqui abordar, dentro desses minutinhos, alguns assuntos que eu espero que sejam abordados de uma forma diferente e motivantes para vocês, né? Então, olha só. A gente já fez uma parte da live, tá salva lá no meu feed. Então, a gente vai dar uma continuidade, tá? Se você assistiu esse vídeo e tá achando que estamos começando pela metade, não. Já existe a primeira parte postada lá, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade. A gente parou justamente na fala das bruxas. O que significava essa mulher tão, com tantos poderes, né? Naquela sociedade celta. Conta mais alguma coisa dessa mulherada pra gente, Alberto. Eu dizia que o papel da mulher nas sociedades celtas, porque começamos por explicar que não existe um povo celta, Isso. existem muitos povos celtas, né? Então o papel da mulher era um papel fundamental, era um papel central, por incrível que pareça, porque a ideia que a gente tem dos povos celtas, ou por outra, a ideia que nos passaram dos povos celtas eram povos atrasados, bárbaros, violentos, e talvez só a parte violenta é que corresponda à verdade. Mas o fato de ser violento não tem nada a ver com a civilização, senão a gente não veria no século XXI tanta confusão e tantas guerras e tantas atrocidades. Verdade. Então, falando um pouquinho
do papel central que a mulher tinha para essa sociedade, elas eram, primeiro, muito prestigiadas, elas tinham um tratamento especial, ao contrário do que ocorria com as sociedades gregas, ou mesmo depois as romanas, e até as atuais, né? A gente ainda anda brigando por direitos iguais, salários iguais, oportunidades, cotas, enfim. E a gente sabe o que é que acontece. Então, como eu dizia, muito provavelmente, se os celtas estivessem vivos até hoje, provavelmente nós seríamos os bárbaros chamados por eles. Mas voltando então ao papel da mulher, ela tinha alguns privilégios reconhecidos por todos. Ela também se assumia, né, na sociedade, era uma sociedade matriarcal. Ela tinha inclusive direito de escolher o seu parceiro ou os seus parceiros. Caso não ficasse satisfeita por qualquer motivo com um parceiro, tinha direito àquilo que nós chamaríamos hoje de divórcio, não havia na época, mas ela tinha, com filhos ou sem filhos, enfim, a sociedade lhe permitia corrigir um mau casamento, ou acasalamento, naquele caso. Ela tinha direito de ter propriedades. Então, você vê como é que um povo com 2000 anos antes de Cristo já conferia à mulher um direito que é óbvio e básico para qualquer ética atual, mas naquela época não era evidente. Então eles permitiam não só que ela comprasse casa, comprasse terreno ou comprasse joias, enfim, qualquer artigo, e inclusive isso implicava, quando ela era possuidora de bens, ela se sentia na obrigação, e era suposto que ela defendesse também o seu povo. Então entrava na guerra. Elas eram guerreiras, eram treinadas para ser guerreiras, né? Portanto, iam à luta, né? Eram líderes políticos também. Então, quando você hoje, até na Idade Média, as pessoas olhavam para uma rainha como algo mal necessário. Ali não. Ali era suposto que fosse. Se ela era mulher do chefe do clã, ou seja, o que nós consideraríamos hoje de rainha, não havia reis naquela época, mas se ela fosse mulher do chefe do clã, e se ele morresse, ela automaticamente assumia. Você contou isso na primeira parte. Você contou. Isso, exatamente. Isso. Então, ela tinha, inclusive, o direito, o dever de passar às gerações posteriores, aos descendentes, o seu nome. Então, quando nascia uma criança, essa criança tinha um sobrenome, ou da mãe, ou da avó, ou de uma tia, ou de uma parente, mas na linhagem materna. Então, o sobrenome, nada do pai, né? Como eu falei, o pai era apenas figura de presépio, o cara era coadjuvante, né? Era o mal necessário, né? Que a criança nascesse. Mas era aquilo que a gente chama de uma descendência matrilinear. Então, como depois, mais tarde, por outros motivos, os povos judaicos também fizeram o mesmo, mas não pelo mesmo motivo. Foi uma questão de sobrevivência, né? No caso dos judeus. Mas eles chegavam, inclusive, até no linguajar, na linguagem, a falar isso que eu tinha citado para você, né? Eles marcavam, eu vou te encontrar daqui a 10 noites, não 10 dias, porque a noite estava associada aos mistérios, à mulher, à lua, então tinha um caráter feminino. Então, você vê que até no linguajar corrente, até essa importância feminina, ou do papel da mulher, era muito importante. Ela fazia... Desculpa. Nada. Estava dizendo que o papel da mulher também era de organizar as festas ou as festividades da comunidade. Então, eu citei o caso do dia 31 de outubro, que era o dia em que se comemorava o fim do verão. Era a vinda dos mortos assumirem ou apoderarem-se da vida dos vivos. E aquilo que para nós é ruim, né? E a gente, na nossa cultura, detestamos a morte, para eles aquilo era normal, porque eles acreditavam na reencarnação da alma, e
pasma, não necessariamente no outro ser humano, como depois a teologia cristã, ou a filosofia cristã veio consolidar. A alma poderia reencarnar num peixe, num pássaro, numa árvore. Essa parte a gente gravou na primeira parte, tá salvo lá no feed. Agora, conta uma coisa para mim. Como é que a cultura ia passando de geração em geração? Eles tinham algum tipo de escrita? Como que isso acontecia? Não, Renata, tudo que nós sabemos dos celtas não vinha de uma escrita, porque eles não tinham uma escrita organizada. Depois, até no convívio com os romanos, até que começaram tendo algumas coisas, mas mais de ordem prática, para fazer cálculos, para fazer medições ou para comerciar, né? Agora, não tinham propriamente uma escrita organizada como nós conhecemos. Então, tudo que nós sabemos deles vieram, curiosamente, dos escritos dos inimigos, dos gregos, dos romanos. Tínhamos citado um livro famoso do Júlio César, que escrevia com reverência, apesar de brigar com eles, ele reverenciava-os, né? Então, Heródoto, por exemplo, que foi outro historiador, nesse caso grego, tudo que nós sabemos é deles. Como é que eles passavam, para responder à sua questão, como é que eles passavam a cultura, os conhecimentos? Quem é que detinha esses conhecimentos? Eram os druidas. Dentro da sociedade, eles estavam organizados da seguinte forma: eles tinham bardos, que era um iniciante para druida, ou seja, era um indivíduo que se vestia inclusive de azul. Ele difundia os cânticos, as músicas, a mitologia celta, ou seja, todo esse passado. Ele, como bardo, ele tinha a obrigação de guardar e transmitir, obviamente, essas funções musicais, inclusive. Depois tinha um grau acima, que eram os vates. Eles vestiam de verde e eram aqueles que cuidavam da parte médica, eram os que tinham que decorar quais eram as ervas que faziam bem ao quê, as curas mágicas, né? E depois, então, ele ia ascendendo a um topo da hierarquia, que era o druida. O druida era um indivíduo que vestia de branco, era uma pessoa que estava, como eu disse, no topo da hierarquia sacerdotal, e o julgamento dele era soberano. Ele, inclusive, tinha, e ocorria muitas vezes, quando ele achava que o rei, ou seja, o chefe do clã, tinha errado e não servia, ele mandava matar. Tinha esse poder. Ou seja, ao contrário do que a gente viu depois na Idade Média, e até atualmente, que o chefe é o detentor do poder. Não, porque o druida era aquele que o clã, ou os clãs, reconheciam como o sábio. Entendi. Entendeu? Então, o que ele decidisse não era para discutir, porque ele sabia. O chefe político, ou o guerreiro, podia não saber, mas ele estava abaixo. Então, a hierarquia era essa, ele estava no topo da hierarquia. Então, era o druida que ficava encarregado de ir... druida, etimologicamente, quer dizer ver longe, ver mais longe. É isso que quer dizer druida, etimologicamente falando. Você pode dizer aí que eles tinham uma sociedade pautada em níveis de sabedoria. Isso. De conhecimento e sabedoria. Eles, na verdade, tinham 5 tipos de pessoas. Você tinha que se encaixar em 5 tipos. Mais ou menos como os indianos têm as castas. Eles eram ou escravos, começando de baixo na pirâmide, né? Ou eram escravos, normalmente prisioneiros de guerras, ou eram homens livres, segundo, ou eram guerreiros treinados para a batalha, ou eram nobres, ou eram druidas. E dentro dos druidas tinha então essas 3 subcategorias de druidas: o iniciante, o médio e o topo da hierarquia.
Entendeu? E cada Então, um cuidava de uma área diferente dessa sociedade. Um cuidava das festividades, das músicas, da transmissão da cultura deles, outros eram médicos e os outros eram pensadores. Os juízes. isso. E não admitiam, a sociedade reconhecia neles aquilo que hoje não reconhecemos num juiz, e que era suposto reconhecermos. Ele era... dele para definir, a palavra dele vale. Ou seja, o que seria hoje um juiz mandar demitir um presidente da República, por exemplo. Entendeu? Senão, eu sou o detentor do poder, eu sou o mais sábio, o indivíduo não está executando bem o papel dele, fora com ele. O único que não podia ser questionado era o druida. E não era uma questão de prepotência ou de despotismo, é porque ele, inclusive, assumia esse papel. Eu expliquei para você na primeira parte que eles iam para a frente da batalha. Então, eles ensinavam os guerreiros a guerrear, eles ensinavam o pessoal, inclusive os guerreiros, uma das técnicas, para eles mostrarem bravura, os mais novos, era olharem através, para lá dos opositores, para uma ilha onde eles tinham os guerreiros nobres. Então, você passava através deles, você convencia, fazer uma lavagem cerebral naqueles guerreiros, o cara podia estar melhor armado. Mas eles ele não olhavam para o medo, eles não olhavam para o inimigo, eles olhavam além, já exatamente. da batalha.